Bom dia, turma! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha, eu espero que esteja tudo ótimo, certo? Eu espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, certo? Porque eu também estou fazendo o mesmo, para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, turma. E hoje vamos estudar um assunto importante. Não que os outros não fossem, todos os assuntos são importantes, tá, turma? Hoje a gente vai estudar sobre as glândulas endócrinas, tá bom, turma? Nós possuímos o sistema endócrino, certo? E o sistema endócrino, ele utiliza a nossa corrente sanguínea, certo? Para transportar substâncias, certo? No caso, são substâncias específicas como os hormônios, tudo bem? Os hormônios, eles são transportados pela corrente sanguínea e se espalham por todo o corpo. Porém, ele só vai agir em células específicas, certo? Em células que vão utilizar o hormônio, certo? Mesmo ele passando por todo o corpo, não são todas as células que vão reagir ao hormônio, apenas as células que são específicas, tá, turma? As glândulas são órgãos especializados em produzir e liberar substâncias, certo? Que seja para uso interno do corpo ou para excreção ao meio externo. Exemplo, são as glândulas sudoríparas, certo? Que elas vão produzir o suor. Deu para entender, turma? Que as glândulas, elas vão o quê? Liberar substâncias, certo? Tanto podem ser para uso interno, como podem ser para uso externo. Tudo bem? As glândulas endócrinas, elas não possuem ductos, certo? Elas vão liberar os hormônios diretamente na corrente sanguínea, certo? E a corrente sanguínea, ela vai transportar o hormônio para a célula-alvo, que no caso é a célula específica, certo? Como que ocorre? O órgão do sistema endócrino, certo? Ele vai produzir o hormônio, certo? Que vai ser liberado na corrente sanguínea. Esse hormônio, ele vai atuar na célula-alvo ou na célula específica, certo? E essa célula específica ou célula-alvo, ela vai reagir em resposta a esse hormônio. Deu para entender? A glândula liberou o hormônio, transportado pelo sangue, chegou na célula, ela vai reagir para esse hormônio. Certo, turma? Vamos lá. Falando em glândulas e em células endócrinas, certo? Temos a glândula pineal, certo, turma? Ela vai produzir o hormônio que vai afetar o nosso relógio biológico, ou seja, o nosso ciclo de atividade natural. Ela vai dizer para ti qual é a hora que você tem que repousar, qual é a hora que você tem que fazer, que você tem que agir, certo, turma? Então, quem controla isso, quem produz o hormônio que afeta o nosso relógio biológico é a glândula pineal, certo? O nosso hipotálamo, turma, ele vai produzir vários hormônios que vai influenciar a glândula hipófise, certo? Vamos lá. As glândulas adrenais, certo? São duas e vão produzir vários hormônios. Um exemplo deles é a adrenalina, que é liberado
em momento de tensão e estresse. Quando você vai fazer uma prova, é um momento de estresse. Então, que hormônio vai ser liberado? É a adrenalina. Você tá esperta para aquela prova. Mesmo às vezes você não estudando, mas você tá tentando raciocinar para responder. Certo, turma? O pâncreas produz, entre outros, certo? Vai produzir o glucagon e a insulina, que vão atuar na manutenção da concentração normal de glicose na corrente sanguínea. Certo, turma? A nossa hipófise, certo? Ela está situada no crânio, certo? Ela é considerada como a glândula mãe. Por quê? Porque ela coordena inúmeras funções, certo? Agindo inclusive sobre outras glândulas, certo? A glândula tireoide tem ação sobre o metabolismo geral, certo? Ela libera hormônio como a tiroxina, que vai controlar a velocidade do metabolismo das células, o desenvolvimento e o funcionamento de vários órgãos, certo, turma? Ela vai influenciar no crescimento físico e no desenvolvimento tanto sexual quanto mental, certo, do indivíduo. Temos os ovários nas meninas, que vai produzir o quê? Progesterona e um conjunto de hormônios que são chamados de estrógeno, certo? Ambos são hormônios sexuais femininos. Os testículos nos homens, né? Produz um conjunto de hormônios sexuais masculinos, certo? Entre eles se destaca o quê? A testosterona, certo? Vamos lá. As glândulas exócrinas, certo, turma? As glândulas exócrinas, elas possuem ductos, certo? E através desses ductos, que é descarregado no exterior do corpo ou em cavidades internas, as substâncias que são produzidas por essas glândulas, certo? Exemplo de glândula exócrina: glândula sudorípara e glândula sebácea. Vamos lá, glândula endócrina é uma glândula que quer dizer dentro. Então, a glândula endócrina quer dizer que é uma glândula que vai liberar substâncias dentro do nosso corpo. Já a glândula exócrina, que é fora, são glândulas que vão liberar para fora do nosso corpo, certo? Exemplos de atuação hormonal, turma. Como a gente viu, adrenalina, certo? A adrenalina, ela é produzida pelas glândulas adrenais. Como que a adrenalina ela age no nosso corpo? Ela vai acelerar os nossos batimentos cardíacos, tá? O nosso ritmo respiratório. Vamos ficar mais ofegantes. A contração muscular e o corpo ele fica menos sensível ao cansaço. Quando a gente está nesse momento de tensão, o nosso corpo não sente nada. Estamos, entre aspas, invictos, não sentimos nada, certo? A liberação da adrenalina é a resposta do corpo para momentos de atividade intensa, certo?
como a gente leva um susto quando a gente vai fugir de algo perigoso, né? Quando a gente tá andando na rua. Não, quando a gente tá andando de bike. Aí, às vezes, não tem os cachorros que são dono da rua. A gente vai passar, os cachorros correm atrás da gente. Pois é. Aí é liberada a adrenalina. Pra quê? Pra que a gente tenha mais força pra pedalar mais rápido e fugir daqueles cachorros pra não pegar a gente, né, turma? Ou no assalto, né? A adrenalina é liberada. Mas não é pra reagir a assalto, turmas, tá? O mais importante de um bem material é a nossa vida, tá, turma? Então, a nossa vida sempre tem que estar em primeiro lugar, tá? Como também, outro exemplo, andar na montanha-russa, descendo toboágua, bem altão, tem que ter adrenalina no corpo, porque senão você não consegue, você fica lá, ó, travado. Certo, turma? Temos também o hormônio do crescimento, tá, turma? Muito importante esse hormônio do crescimento, certo? Ele é produzido pela hipófise, certo? É um hormônio que desencadeia respostas longas e duradouras. Ele controla o crescimento dos ossos e a produção de proteína, certo? Regulando assim o aumento da estatura do indivíduo até atingir o tamanho adulto, certo? Importante lembrar, turma, que esse hormônio do crescimento, né, ele é liberado quando a gente está dormindo, certo? E outra coisa que é importante, que ele é liberado no escuro. Então, ou seja, pessoas que dormem no escuro, né, têm a tendência de crescer mais do que pessoas que dormem em ambientes claros. Certo, turma? E lembrando que a gente cresce até certa idade. Depois disso, a gente não cresce mais. Imagine só a gente crescesse até o infinito. A gente não ia caber nos espaços. Não é verdade? Aí, quando a gente envelhece, o que acontece? A gente perde alguns centímetros. A gente diminui um pouco de tamanho. Certo, turma? Deu para entender? Mudança na puberdade, turma, certo? A adolescência, certo? Vocês, adolescentes, dura na faixa etária de 12 aos 20 anos, certo? É a fase que é marcada por várias mudanças corporais, certo? Os adolescentes vão se transformando em adultos, certo? Às vezes é só o tamanho, porque na cabeça continua uma criança, tá, turma? Nessa fase, o hipotálamo ele vai estimular a glândula hipófise, certo? Que vai liberar os hormônios que vão desencadear o desenvolvimento e o amadurecimento das gônadas, certo? Das gônadas sexuais, tanto masculinas quanto femininas, certo? Que no caso a masculina é o testículo e a feminina são os ovários, tá, turma? Com o amadurecimento dessas gônadas, certo? Começa nos homens a produção de testosterona, certo? Através do testículo. E nas meninas, a produção de progesterona através dos ovários, certo? A partir desses hormônios que vão se desenvolver as características sexuais secundárias. Certo, turma? Então, vamos lá ver que mudanças são essas na puberdade, né? As características sexuais secundárias. No homem,
alteração de voz, né? Tal hora o garotinho tá com aquela voz fininha, tal hora tá com a voz grossa, tal hora tá com uma voz que você não entende nada. Quem é responsável por isso é a testosterona, turma. Começam a se desenvolver os pelos, certo? Os pelos pubianos, certo? O sistema genital, ele amadurece, certo? E há aumento de massa muscular. E na mulher, as mamas, elas começam a ficar mais volumosas, certo? Aparecimento de pelos pubianos, pelos nas axilas, certo? O sistema genital, ele amadurece, certo? E os quadris, eles ficam mais arredondados. Aí você me pergunta, pra que isso, tia? Pra que isso? Pra que esse quadril arredondado? Porque o adolescente não está passando da transição de adolescente para adulto, então o organismo ele está te preparando para que no futuro, certo, a mulher possa gerar filho. Então, para que a mulher possa gerar um filho, ela precisa ter esse quadril arredondado, que vai ajudar no amadurecimento da criança. Certo, turma? Deu para entender, né? No homem, qual é o hormônio? Testosterona. Na mulher, progesterona, certo? Aí temos as doenças, tá, turma? Que são causadas pelos déficit dos hormônios, certo? Temos o hipotiroidismo, certo? É quando a tireoide ela vai produzir pouca tiroxina, certo? Falam nessa doença, fala-se do hipotiroidismo, quer dizer que é pouca. Com a não produção da tiroxina ou a baixa produção, o que vai acontecer com esse indivíduo? O metabolismo vai ser mais lento, ou seja, vai ser mais difícil para processar os alimentos. E com isso vai afetar na obesidade desse indivíduo. Então, ele vai ter mais chance de ser uma pessoa obesa, certo? São intolerantes ao frio. Isso vai afetar também na lentidão do raciocínio e nas atividades físicas, certo? E vai ter o aparecimento do bócio, ou seja, vai ter um crescimento exagerado da tireoide. E onde é que essa tireoide está localizada? A tireoide ela fica localizada na nossa garganta. É por isso que quem tem bócio, a garganta ela fica meio que inchada, certo, turma? Porque a tireoide ela cresceu exageradamente, certo? Para diminuir a incidência do bócio, né? Por lei, todos os fabricantes do sal de cozinha devem acrescentar no produto iodo. Então, isso vai ajudar a diminuir a incidência do bócio. Tudo bem, turma? Quando a tireoide ela produz em excesso a tiroxina, temos outra doença, que é o hipertireoidismo, certo? Esse excesso, o que ele vai provocar no organismo? O organismo do indivíduo vai ser bastante acelerado. Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela sempre vai ser magra. Por quê? Porque o seu metabolismo, no instante, vai processar o alimento, que vai gerar um grande risco de magreza excessiva, certo? Essa pessoa, esse indivíduo, ele vai ter problema de pressão arterial, ou seja, sua pressão pode ficar alta, certo? Pode se manter em alta.
Isso é ruim, porque pode provocar acidente vascular cerebral, certo, turma? Conhecida como AVC. Isso vai aumentar a temperatura corpórea do indivíduo, certo? E também o aparecimento do bócio, que é o crescimento exagerado da tireoide, certo? Então, turma, a tireoide, ela tem que manter o seu nível normal, certo? Por quê? Porque se ela não tiver normal, ou a pessoa vai desenvolver o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, certo? Aí temos também a diabetes, né? A diabetes tipo 1. Quando é que ela ocorre? Quando o organismo é incapaz de produzir insulina, ou quando o organismo ele produz a insulina, mas essa insulina não é suficiente. Aí a pessoa ela vai desenvolver a diabetes tipo 1, certo? Essa diabetes normalmente ela se manifesta na infância. E se ela não for tratada, ela pode provocar vários problemas. Por exemplo, ela pode provocar problema circulatório e visual. A pessoa pode perder a visão por causa da diabetes. A pessoa pode ter problemas renais, certo? Pode chegar a provocar o coma e a morte. Então, é muito importante que a pessoa acompanhe, né? Faça esse acompanhamento médico. Sempre é importante ir ao médico para saber se a gente tem algum tipo de doença, porque quando a gente descobre que a gente está doente, tem chance de a gente tratar e ficarmos curados. Mas se for aquele tipo de doença que a pessoa, como no caso da diabetes, que a pessoa se trata, mas não tem cura. E se eu não descubro que eu tenho diabetes, eu posso morrer daquilo. Então, sempre é importante, né? Ir ao médico, fazer aquele check-upzinho básico, saber como é que tá o coração, como é que tá a taxa glicêmica, certo? Pessoas que possuem diabetes do tipo 1, elas precisam ter uma dieta rígida, certo? E injeções regulares de insulina, porque isso vai ajudar a controlar a doença. Não vai curar, mas vai controlar a doença, para que aquele indivíduo ele possa ter uma vida normal, certo? Também temos a diabetes tipo 2, certo? Quando é que ela ocorre? Quando a redução da capacidade do organismo em produzir insulina. Aí, o organismo ele perde a sensibilidade das células à insulina, certo? Ou seja, o organismo ele tem no corpo aquela célula que capta a insulina, mas é como se essa célula ela tivesse desgastada, certo? De tanto usar, ela não consegue mais captar essa insulina, certo? Aí esse tipo de diabetes, ela ocorre normalmente em pessoas que têm idade de 40 anos para cima, certo? Mas pode ocorrer também em crianças que têm obesidade, certo, turma? Se não for tratada, pode gerar vários problemas, muito similares à da pessoa que tem diabetes tipo 1. Problema circulatório, visual, problemas renais, uma sede excessiva e também pode provocar coma e morte do indivíduo. Vamos lá.
o pâncreas e a nossa insulina, tá, turma? Produzida por algumas células pancreáticas, certo? A insulina ela é liberada na nossa corrente sanguínea quando o nível de glicose aumenta no sangue. Aí eu pergunto para vocês, quando é que o nível de glicose aumenta no sangue? Alguém sabe responder? Samuel? Wanderson? Ninguém? Pois eu digo para vocês que o nosso nível de glicose ele aumenta quando a gente se alimenta, certo? Então a gente aqui, ó, acabei de comer uma pratada aqui de comida. Prato de pedreiro. Meu bucho tá cheio. Aí o que é que o nosso organismo ele percebe isso? Ele diz assim: eita, glicose no corpo. Vou ter que liberar a insulina. Aí, isso vai favorecer o quê? Armazenar essa glicose, certo? E também transformar essa glicose em glicogênio. Certo, turma? A glicose, ela atua também em muitos tipos de células do organismo, particularmente as musculares, certo? Estimulando a entrada de glicose nelas, tá? O efeito da insulina vai colocar a glicose à disposição da respiração celular, certo? Já que a insulina vai estimular a entrada da glicose nas células, certo? Com um nível saudável de insulina no organismo, o risco da diabetes cai. Aí você diz assim: ai, tia, então, se eu comer muito doce, eu vou ficar diabético? Não, turma. Não tem nada a ver de comer muito doce e ficar diabético. A diabetes tem a ver com a produção de insulina no nosso corpo. Mas isso não quer dizer que você tem que comer doce assim adoidada, não. Porque tem que lembrar que açúcar, muito açúcar no sangue, quer dizer que é muita energia que você tem que queimar. Então, quer dizer que o seu organismo tem que liberar mais insulina para poder queimar essa energia, certo? E sem contar que muito açúcar também faz mal para os nossos dentinhos, né, turma? Também temos o glucagon, certo? Que é envolvido na região da regulação de açúcar no nosso sangue, certo? Ele também vai favorecer o armazenamento da glicose e a transformação da glicose do glicogênio em glicose, certo? O glucagon ele vai estimular essa conversão e subsequente a liberação da glicose na corrente sanguínea. Então, turma, para a nossa aula de hoje era isso, certo? Eu espero que vocês tenham, entendido a nossa aula. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp, mandem lá no Google Sala de Aula, certo? E bons estudos, turma. Beijos e se cuidem.